Olá, pessoal. Então, indo para a aula 9, cifragem por graus, ou por números romanos, ou cifragem graduada. Eu cometi um equívoco quando a gente conversou na segunda. Eu falei que a gente ia ter aula na próxima segunda, dia 7 de setembro. Não tem jeito, é feriado. Então, nosso próximo encontro síncrono, inclusive está já no calendário lá no Moodle, é na próxima quarta-feira. E, portanto, vocês vão ter um pouco mais de tempo aí para fazer o exercício 3, tá? Desculpem aí, realmente me distrair aí com o calendário. Bom, vamos lá. Então, percurso de hoje, desculpem, tá? É tópicos da aula 9, aula 7 aqui, depois eu corrijo. Mas essa é a aula 9, a nossa última síncrona foi a 8. Uma breve introdução, depois nós vamos falar sobre a cifragem por graus, e depois nós vamos aplicar isso na análise e, enfim, na exposição do que vai ser o exercício 3 que vocês precisam fazer, então, para a próxima quarta-feira. Então, o propósito geral dessa aula, né, dessas duas aulas, na verdade, é compreender os princípios e as regras, então, da cifragem por graus, ou por números romanos, ou cifragem graduada, são nomes que a gente vai utilizar de maneira intercambiada aí. Aplicar isso, então, e eu vou aplicar na aula, num pequeno trecho do coral 1, dos 371 do Bach, e depois, como exercício 3, vocês vão aplicar no coral 6. Também vai estar tudo lá no Moodle. Bom, então, a cifragem por graus, ou a graduada, ela combina algumas coisas do baixo cifrado com novidades. Então, do baixo cifrado, ela herda a ideia de que eu represento os intervalos a partir de um baixo, utilizando números arábicos. Então, a gente ainda vai ficar muito atento à linha do baixo. Enfim, nos corais acho que isso vai ficar claro. E vai notar, então, números arábicos mais à direita, os intervalos a partir do baixo, considerando o contexto escalar tonal que eu estou. Ao mesmo tempo, e aí é o símbolo principal da cifragem, a gente vai notar em números romanos qual é a fundamental que gera esse acorde quando ele está em estado fundamental. Então, é uma notação que ela é dupla, de certa maneira, isso vai ficar claro no vídeo, em que eu vou montar o esqueminha, assim como eu fiz para cifragem popular e para baixo cifrado, eu fiz para cifragem por graus. Existem algumas diferenças, também vão ficar mais claras no vídeo, mas a diferença principal com relação ao baixo cifrado é que a notação dos intervalos, quando eu coloco sustenido, bemol, biquadro, não diz respeito ao acidente que está na partitura, mas à alteração da qualidade do intervalo que eu teria naturalmente entre o baixo e essas notas que estão ali. Vai ficar um pouco mais claro, espero, senão a gente tira dúvida também na quarta, mas a questão é que eu preciso ter um mesmo símbolo, uma mesma cifragem para um determinado grau, em uma inversão e com alterações específicas, independentemente da tonalidade em que isso vai ocorrer. Se eu transpor um acorde do campo de Dó maior para Fá sustenido maior ou para Ré bemol maior, a cifragem em termos de grau e de intervalos sobrepostos ao baixo tem que ser a mesma. E isso não valia para o baixo cifrado. Então, isso é uma questão importante. Um terceiro ponto, também vou abordar no vídeo, é que existem diferentes estilos de cifragem e a gente vai adotar um que tem sido mais usual no contexto de disciplinas e livros, inclusive no cenário estadunidense de teoria da música, que é a notação de acordes menores ou diminutos, utilizando numerais romanos em letras minúsculas.
no livro do Schoenberg, por exemplo, não vai estar assim, em vários livros de harmonia não vai estar assim, do Piston, se não me engano, também não está assim, mas é uma notação mais moderna, mais usual e, de fato, ela amplia as possibilidades de representação do sistema de cifragem. Então, vale a pena a gente utilizar. Enfim, se um dia algum de vocês for estudar no exterior, provavelmente vai ser utilizado isso, se a tradição do local for de cifragem graduada. Enfim, a ideia é usar um sistema mais atual, tá bom? Por fim, a importância aqui desse conteúdo é que a gente vai utilizar bastante a cifragem por graus nos nossos primeiros exercícios e aos poucos nós vamos acrescentar a interpretação e a cifragem funcional. Eu interpreto que essas duas abordagens elas são complementares. Okay? Bom, então vamos lá para o esquema. Lembrando que o PDF vai estar na página da disciplina. O PDF corresponde à montagem aqui desse vídeo. Esse vídeo está com um pequeno lapso aqui no meio. Eu espero corrigir depois. Mas então eu vou começar ele e depois eu vou saltar um pouquinho, ou então, não sei, vou aparecer de aí, porque eu continuo falando, mas fica escuro. Um erro de edição aí. Tá bom? Vamos lá. Cifragem por graus, por números romanos ou cifragem graduada. O primeiro princípio que a gente tem na cifragem por graus está relacionado, então, à representação da fundamental, a partir da qual um acorde é construído, e, ao mesmo tempo, a sobreposição intervalar a partir do baixo do acorde. Isso pode causar um pouco de confusão para quem estiver um pouco mais acostumado com a chamada cifragem popular, mas o que é importante ressaltar aqui é que a gente tem uma representação dupla. A gente se preocupa ao mesmo tempo com a fundamental e com o baixo de um acorde. Vamos pensar isso então a partir dos acordes de primeiro, quarto e quinto grau de Dó maior. A representação desses acordes, então, vai ser, em números romanos, primeiro grau, quarto grau e quinto grau. Assim como no baixo cifrado, então, a terça e a quinta, elas são pressupostas, eu posso notar ou não. Ou seja, isso aqui eu tanto posso escrever, quanto posso omitir da minha notação, porque pressupõe-se que todo acorde tonal em seu estado fundamental possui uma terça e uma quinta a partir de uma nota mais grave. O segundo princípio da cifragem graduada pequeno é que erro. eu vou ter maneiras de representar. Vou pular aqui. Lembrando que o que eu estou dizendo aqui no vídeo apenas é que existem essas pequenas variações de estilo de cifragem com relação à qualidade dos acordes menores e como é que a gente representa elas. Então aqui a gente vai utilizar romanos em maiúsculo para acordes maiores e romanos minúsculos para os acordes menores ou diminutos, enfim. Basicamente é isso. Desculpem o erro de edição. Vamos continuar. E um acorde de Dó maior no campo de Dó maior, ou seja, não tenho nenhum acidente aqui na armadura de clave. Então eu tenho um Dó, um Mi e um Sol. E como essa terça Dó Mi é maior, eu represento esse acorde com um número 1 em romanos, grafado com letra maiúscula. Se por algum motivo, numa peça ou num trecho em Dó maior, surgir uma alteração em que eu tenha Dó, Mi bemol, Sol, existem vários estilos de notação, como eu disse. O mais tradicional, talvez, eu vou escrever primeiro grau em maiúsculo mesmo e vou colocar aqui ou um bemol apenas, tal como no baixo cifrado o bemol refere-se à terça, ou, se quiser ser mais explícito, bemol 3. No estilo que nós vamos adotar, nós vamos utilizar um I minúsculo, que representa, então, um primeiro grau menor. E essa notação vai ser igual àquela que a gente utilizaria no caso oposto, no campo de Dó menor. Pensar, enfim, primeiramente, num acorde de Dó menor, ou seja, Dó, Mi bemol. O bemol aqui é um bemol de cortesia, ele já está na armadura, né? Eu posso notar simplesmente primeiro grau. E aí, caso inverso, se eu tiver, então, um Mi B quadro,
a notação tradicional, não diferenciaria pela grafia, pelo maiúsculo, minúsculo, a qualidade do acorde, e colocaria aqui sustenido 3. Depois eu vou explicar por que sustenido e não B quadro, já que é o B quadro que está anotado aqui na partitura, mas a nossa notação vai bastar escrever primeiro grau com um I maiúsculo. Esse I maiúsculo se refere, portanto, à qualidade da terça. Essa terça é maior. Com relação às quintas, pensando aqui, então, novamente no campo de Dó maior, imaginando um acorde de Si, Ré e Fá, ou seja, o acorde que eu tenho a partir do 7º grau, esse acorde tem uma terça menor e uma quinta diminuta. Isso é notado da seguinte maneira. Eu tenho um 7 escrito com letras minúsculas e a bolinha do diminuto. Já o acorde aumentado, ele vai ser escrito da seguinte maneira. Vou imaginar aqui um acorde de 5º grau. Eu tenho Sol, Si, Ré. E eu posso ter, então, por exemplo, a alteração T sustenido aqui nesse Ré. A notação disso, eu tenho duas notações possíveis. A primeira é 5º grau mais. Esse mais se refere, então, à qualidade de um acorde aumentado. Ou 5º grau sustenido 5. Que se refere à qualidade da quinta, que foi elevada em meio tom. Um terceiro princípio importante da notação da cifragem chamada graduada é que os intervalos são notados a partir do baixo. A gente já viu isso ali nos casos anteriores, mas vamos dar um pouco mais de atenção a isso, porque há uma pequena diferença com relação ao baixo cifrado, e escrevi isso aqui, que o bemol ou sustenido que eu escrevo em relação ao baixo não diz respeito à nota, ao acidente que efetivamente está escrito, seja na armadura de clave ou na partitura, mas a alteração do intervalo em relação àquele que eu teria sem nenhuma alteração dos acidentes dados pela armadura de clave. Então, para deixar isso um pouco mais claro, vamos pensar aqui simultaneamente no campo de Dó maior e Lá maior. Isso porque a ideia desse sistema de representação dos acordes é que, independentemente do tom que eu estou, se eu estou em Dó maior, ou em Lá maior, ou em Fá maior, ou em Fá sustenido maior, enfim, contanto que seja uma tonalidade maior, eu vou ter sempre a mesma representação de um acorde que seja construído a partir de determinado grau da escala, contanto que ele esteja na mesma inversão e com as mesmas alterações. Então, pensando aqui no campo de Dó maior, um acorde de Dó na segunda inversão, ou seja, Sol, Dó e Mi. Aqui eu vou frisar apenas o baixo e a fundamental com as cores, só para ficar mais claro. Então, esse acorde a gente cifraria 1, 6, 4. E o 6, 4 aqui, portanto, se refere à quarta que eu tenho entre o Sol e o Dó, e a sexta que eu tenho entre o Sol e o Mi. Lembrando, então, sempre que os intervalos têm essa mesma lógica que a gente já viu no baixo cifrado, que é a sua contagem a partir da nota mais grave e não a partir da fundamental. Pois bem, imaginemos, então, esse acorde, em vez de Sol, Dó e Mi, eu vou ter Sol, Dó e Mi bemol. Então, esse acorde vai ser cifrado primeiro um I minúsculo. Lembrando que existem outras notações em outros estilos de cifragem, nós vamos utilizar esse. E a gente tem um 4 e um bemol 6. E utilizei esse bemol aqui na notação para abaixar em um semitom a qualidade dessa sexta, que era uma sexta maior e agora é uma sexta menor. Isso vai ficar claro se a gente fizer exatamente essa mesma estrutura intervalar no campo de Lá maior. Então, o primeiro grau, Lá maior, vai ser Lá, Dó, Mi, e a segunda inversão vai ser Mi, Lá e Dó sustenido. O sustenido vem da armadura, eu vou colocar ele aqui só para a gente lembrar. E aí a notação é exatamente a mesma. Primeiro grau, 6, 4. Se eu quiser fazer Mi, Lá, Dó, B quadro, então eu vou ter essa estrutura de notas, Mi, Lá. E aqui eu vou até colocar com cor para frisar a alteração, ou seja, posso até colocar aqui nesse canto também, a mesma corzinha, frisar a mudança de qualidade. E esse acorde, então, é um acorde menor, portanto, eu vou escrever com letra minúscula. A partir do Mi, o Lá é uma quarta, e a partir do Mi, o Dó é uma sexta menor, e eu vou utilizar o bemol 6. E aí pode surgir a pergunta, por que bemol se o acidente é um B quadro? O bemol se refere não ao acidente efetivamente escrito aqui, mas
alteração em um semitom descendente realizada aqui por meio de um B quadro. Um contexto escalar ainda mais distante, eu poderia ter um sustenido para reduzir um dobrado sustenido, por exemplo. E aí a cifragem não deixaria de ser essa aqui, que é primeiro grau minúsculo, quarta e sexta, para falar da segunda inversão, e esse bemol, que significa que a sexta é menor, a sexta a partir do baixo, o Mi, Dó. O quarto ponto importante da cifragem graduada é que se a fundamental estiver alterada por um acidente, esse acidente ele é notado antes do grau. E aí eu tenho uma diferença importante também, quer dizer, uma questão distintiva importante aqui dessa técnica de cifragem, é que esse acidente escrito antes do grau vale para a fundamental, mas também para todas as notas do acorde. Para mostrar isso, eu acho interessante a gente construir um acorde e ir fazendo uma série de alterações nele. Nós vamos construir o acorde de sexta napolitana a partir do segundo grau de uma tonalidade maior. E aqui vamos pegar de novo o campo de Dó maior, simplesmente para facilitar um pouco a visão disso. Então, o acorde Ré falar no campo de Dó maior é um acorde de segundo grau. É importante aqui dizer que eu estou em Dó maior, eu vou até escrever isso aqui em cima, porque se eu tiver em Lá menor, isso não vai ser segundo grau, vai ser quarto grau. Ok, então vamos pegar esse acorde e vamos notar ele maior, segundo grau maior, eu vou ter ainda o baixo em Ré e agora é um sustenido no Fá e Lá. Novamente eu posso, se quiser ser bastante explícito, colocar aqui esse sustenidinho à direita, e é a mesma coisa que colocar sustenido 3. Então lembrem-se que só pelo fato de colocar isso aqui em letra maiúscula, isso aqui passa a ser desnecessário. Mas vou deixar um sustenido aqui à direita para deixar claro que ele se refere apenas à terça. Vou imaginar agora esse acorde inteiro um semitom abaixo. E aí eu vou notar bemol 2. Eu não vou colocar o sustenido de novo, apenas para não poluir a notação. Vou ter Ré bemol, Fá, B quadro, Lá bemol. Percebam então que essa alteração se refletiu em todas as notas do acorde e reduziu todos os graus em um semitom. Isso valeria também se eu tivesse sétima, qualquer outro tipo de alteração sobreposta. Eu pensaria nessa alteração a partir do segundo grau original e faria todos esses passos. Esse acorde, apenas para, enfim, deixar mais explícito, é um acorde importante que nós vamos ver ao longo do curso, é o acorde de sexta napolitana. Então, AB quadro, Lá bemol e Ré bemol. E ele pode ser notado, então, assim, bemol 2, 6. Ou, nós vamos ver mais para frente, ele também tem uma notação especial, que é N ou NP 6. NP aqui, ou N, se refere ao acorde de sexta napolitana. Um quinto ponto importante se refere, então, à notação, e a gente vai utilizar bastante isso ao fazer análises de corais, de peças, de regiões tonais e de dominantes ou graus secundários. Ainda que a gente não tenha abordado esses assuntos, enfim, algo que a gente ainda vai abordar, eu queria já introduzir a questão da notação, porque efetivamente a ideia aqui é compreender os recursos de cifragem, não tanto ainda a sintaxe ou conceito mais amplo de região tonal, modulação, enfim, coisas que nós vamos ver com um pouco mais de calma ao longo do curso. Então, se algumas coisas não ficarem claras aqui, peço paciência, nós vamos abordar isso nas próximas aulas. Quando eu estou fazendo uma cifragem de uma peça que tenha algum tipo de modulação, ou seja, eu desloco momentaneamente aonde está o centro tonal, então vamos imaginar que eu estou em Dó maior, e aí em algum momento a gente vai deslocar a Sol maior. Eu tenho algumas possibilidades de notação. Uma delas é, primeiro eu escrevo aqui, logo no início da minha análise, o campo a partir do qual eu estou fazendo essa análise. Eu escrevo Dó maior e começo a fazer a análise, primeiro grau, quarto grau, o que aparecer. E aí vamos supor que em algum momento apareça aqui um acorde de Ré, Fá sustenido e Lá, inclusive uma sétima maior, ou seja, um acorde de dominante com sétima, que resolva em Sol. Então, Sol, Si, Ré. Eu não vou fazer aqui nenhum tipo de condução de voz, eu estou preocupado mais com a questão da grafia, da cifragem, do que
da notação prática aqui em cima. Se esse deslocamento ele é temporário, ou seja, se eu só tenho a condução desse acorde local para Sol, e isso depois continua em Dó maior, sem grandes consequências harmônicas, o mais natural é que a gente note quinto grau com sétima do quinto grau. E esse do quinto grau, ele é notado assim, 5/5. Aqui 5, 7, o 7 representa a sétima, e essa barra me diz, este é o quinto grau do quinto grau. A gente pode também ter uma situação em que a cifragem de fato precisa mudar de campo harmônico. E aí a gente pode ter uma situação em que eu começo a cifrar em Dó maior, então eu escrevo sempre no início de qualquer análise harmônica o campo a partir do qual eu entendo que aquela análise está sendo realizada. Então, por exemplo, aqui Dó, Mi, Sol, e aí faço o primeiro grau. E imagine aqui todo um trecho escrito nesse campo. E aí, por algum motivo, em algum momento da peça, eu tenho uma modulação de fato para outro campo tonal, e aí eu posso fazer isso aqui. Escrevo, agora eu vou cifrar em Sol maior. Mesmo que eu não tenha uma armadura de clave em Sol maior, mas se todos os Fás passarem a ser sustenido, por exemplo, eu posso dizer que eu vou cifrar agora em Sol maior. E aí pode me surgir o mesmo acorde de Ré, Fá sustenido, Lá, Dó, resolvendo num Sol, Si, Ré. De novo, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de condução de voz, enfim, estou fazendo aqui algo bastante esquemático, então depois a gente vai abordar isso com um pouco mais de calma. E aqui, então, bastaria eu cifrar, isto é, um quinto grau com sétima, e que, nesse novo contexto, esse Sol, Si, Ré é um primeiro grau. Por fim, a gente tem alguns acordes com notação especial, os acordes de sexta aumentada. Na verdade, o acorde de sexta napolitana, que não é um acorde de sexta aumentada, também tem uma notação especial. A gente falou dele aqui em cima, mas os acordes de sexta aumentada também têm uma notação especial. São acordes que a gente vai ver ainda nesse semestre, embora sejam mais usuais na música do século XIX. Então, esses acordes, eles são acordes de sexta italiana, de sexta francesa e de sexta alemã, e vamos ver então a notação deles. O acorde de sexta italiana, normalmente ele tem essa disposição aqui quando está a quatro vozes. Então tenho Lá bemol, Dó, quando está a quatro vozes, ele é dobrado aqui e Fá sustenido. E por comodidade, cifra-se isso com It 6, ou sustenido 6, ou mais 6. O acorde de sexta francesa, Lá bemol, Dó, Ré, Fá sustenido, cifra-se francesa 6 ou mais 6, enfim, o sustenido 6, e o acorde de sexta alemã, Lá bemol, Dó, Mi bemol e Fá sustenido, cifra-se GR6. Vou colocar aqui o mais 6 para todos eles, porque é bastante comum essa notação, e que é o acorde de sexta germânica ou sexta alemã, enfim, são sinônimos, dizem respeito à mesma coisa. Não vou entrar em detalhes sobre esses acordes, sobre a possível notação deles por graus, que é algo que nós ainda vamos ver, e a ideia aqui é simplesmente ter uma visão geral das possibilidades de notação, então, da cifragem graduada, cifragem por graus ou cifragem por números romanos. Bom, é isso. Importante talvez também mencionar que recentemente tem se utilizado os números romanos num contexto bastante diferente, não tem nada a ver com esse aqui, que é para substituir determinadas cifras, letras na cifra popular. Então, o pessoal às vezes escreve 1 em romanos, M minúsculo 7, como se fosse um acorde de primeiro grau menor com sétima, ou, enfim, sei lá, V, né, de 5, 7M maiúsculo, como se fosse um quinto grau com sétima maior. Isso não tem nada a ver com essa cifragem aqui, certo? Porque nessa interpretação aí, os intervalos não estão sendo interpretados a partir do baixo, eles estão sendo interpretados a partir da fundamental, então é outra ideia. E a gente nem vai entrar nisso para não confundir. Bom, e aí a gente vai aplicar então agora
Isso tudo que a gente viu na análise do inicinho do coral número 1 do Bach. Quando eu falo número 1, é nessa numeração dos 371 corais. Isso vai servir, então, de base para o exercício 3, que vocês devem fazer, então, para a aula 10, para a próxima quarta, que é fazer a mesma coisa, então, analisar o coral 6 inteiro. Tá? Eu vou analisar só o inicinho do 1 por conta de tempo, para a gente não demorar muito com essa aula. Uma dica importante sobre as questões das numerações: existem diversas numerações e, por exemplo, quando eu quero encontrar uma gravação, é muito mais fácil ir pelo BWV, que é a catalogação das obras do Bach mais conhecida, né? Quer dizer, que engloba todas as obras dele. Então, nessa página aqui do Wikipedia, eu não vou clicar agora, mas vocês vão ter essas listagens e dá para clicar lá. Por exemplo, eu quero saber pelo BWV qual que é o número. Eu quero saber por esses números do Riemann Schneider, que é esse número que vai de 1 a 371, essa compilação das harmonizações de corais de Bach. Quero saber qual que é em que obra que está. Então é legal porque às vezes você encontra a paixão, a cantata, em que está um coral, isso é interessante, e fica fácil de encontrar no YouTube, Spotify, sei lá, o que vocês mais usam aí para escutar música, né? Então dá para encontrar mais fácil. Um último ponto, antes da gente começar a ver os corais, e lembrando um pouquinho da aula 4 também, das coisas que a gente conversou um pouco sobre o contexto, né? Essas peças são peças religiosas, elas estão inseridas num contexto de espetáculos e de concertos, inseridos num contexto luterano, e é interessante, né, compreender um pouco esse contexto, até para entender o contorno disso aí, enfim, onde é que se inserem essas peças. Bom, então vamos lá para esse vídeo, em que eu vou analisar então o primeiro sistema do coral número 1 do Bach. A gente vai fazer agora a análise do primeiro sistema, desse primeiro dos 331 corais do Bach, enfim, a numeração de 1 a 371. E isso vai servir apenas como uma demonstração de aplicação prática da cifragem por graus, que a gente acabou de ver de maneira mais expositiva. Isso vai servir de modelo também para o próximo exercício de vocês. Então a ideia aqui não é fazer análise completa, mas só demonstrar praticamente a aplicação disso. Para isso, nós vamos escutar então uma vez esse primeiro sistema, não vou tocar o coral inteiro, e por razões práticas de direitos autorais, YouTube, enfim, eu vou tocar isso na versão MIDI. Não é o ideal, sempre é legal a gente escutar com voz, enfim, na versão original. É pensado para voz isso, né? Mas aqui vai servir para a gente pelo menos escutar a harmonia e ter uma interpretação inicial do que é harmonicamente isso aí. Vamos escutar uma vez. Eu vou tocar apenas uma vez o primeiro sistema. Então vamos lá. Após escutar uma vez, a gente também dá uma olhada na partitura e vê algumas informações básicas. Por exemplo, a armadura de clave eu tenho um Fá sustenido, então provavelmente é o campo de Sol maior ou Mi menor. Pode não ser, tá? Às vezes no barroco se utiliza uma armadura de clave dórica, enfim, a gente vai ver isso mais para frente. Mas a gente vê aqui, nesse caso, que o acorde inicial é em Sol maior,
o sistema termina também em Sol maior. E se vocês escutarem o coral inteiro, ele também termina aqui num acorde de Sol maior, então não tem muita dúvida. O colorido é de Sol maior, o nosso ouvido nos informa também sobre isso. Bom, vamos então fazer a análise harmônica, e aí a primeira coisa que eu tenho que escrever então é essa informação que eu acabei de decodificar, de que estamos em Sol maior. É importante eu escrever isso aqui no início da minha análise para contextualizar a partir de qual campo tonal eu estou fazendo essa análise dos graus. Em seguida, a gente pode inclusive já dar uma olhada na frase inteira e ver que eu estou saindo aqui do primeiro grau, no final aqui eu estou chegando no primeiro grau. Isso é importante para entender mais ou menos o contexto mais geral que a gente está. Muitas vezes vocês vão ver que a gente não vai analisar só da esquerda para a direita. Aqui eu vou caminhar assim, mas é sempre legal a gente ter uma visão de contexto e não ir acorde por acorde simplesmente. Esse início, na verdade, a gente muitas vezes faz isso, de passo a passo. Né? Bom, vou tirar a minha imagem aqui para ter mais campo de visão para vocês. Então, primeiro acorde, primeiro grau. O segundo também, só tem uma movimentação no baixo. Primeiro grau, primeiro grau. Se eu olho agora esse acorde, eu tenho um Mi no baixo. Vamos usar aquele sistema de cores que a gente está acostumado já. E se eu penso então aqui Mi, Dó, Mi, Sol, Dó é fundamental, porque a partir de Dó eu consigo fazer uma tríade sem muito problema, uma terça e uma quinta. E esse é o pressuposto que a gente tem sempre. Então, esse acorde, a partir de Sol, eu penso que Dó é a quarta nota, a partir de Sol, quarto grau, eu tenho 4 e a cifragem dos intervalos eu vou partir do baixo. Seria Mi, Sol, uma terça, não preciso cifrar a terça, e Mi, Dó, eu preciso cifrar e falar que eu tenho uma sexta a partir do baixo. Então, lembre-se que isso aqui é sempre a partir do baixo. Bem, aqui eu vou ter um Si, que é uma nota de passagem entre o Dó e o Lá. E aí, esse acorde seguinte, eu tenho Fá sustenido no baixo, Lá, Ré, Ré. Então, tenho Ré, Fá sustenido, Lá, seria a maneira mais simples de escrever esse acorde, mas é o Fá sustenido que está no baixo. Esse é o acorde de quinto grau, Ré, Fá sustenido, Lá. Na primeira inversão, então 6 novamente, entre Fá sustenido e Ré eu tenho uma sexta. Próximo acorde, Sol, Ré e Si, primeiro grau. Escala fundamental, o baixo e o tenor aqui estão cantando a mesma nota. Esse próximo acorde, ele nos traz algumas questões. Bem, vamos primeiro deixar em relevo que aqui eu tenho um Ré prolongado e aqui eu tenho um Si, né, que seria uma colcheia prolongada. Bem, isso é consonância aqui, e aqui eu posso pensar que ou isso é consonância e isso é uma nota de passagem, ou o contrário, que isso é uma suspensão e que aqui é que eu tenho a consonância. Eu vou optar por essa segunda opção. Enfim, não estaria totalmente errado fazer a primeira interpretação, não, porque a gente está falando de graus e não exatamente ainda de uma interpretação harmônica mais sofisticada. Mas eu vou falar que isso aqui é uma suspensão. Então, o acorde ele é Ré, Fá sustenido, Ré, Lá, quinto grau. De fato, eu vou escutar, se vocês escutarem com calma depois, uma tensão entre esse acorde, que ela é dissipada no próximo, ainda que o próximo não seja primeiro grau. Eu vou ter Mi, Sol, Si, Sol.
Isso é o sexto grau. Depois nós vamos ver em mais detalhes esse tipo de recurso. Próximo acorde é Dó, Dó, Mi, Sol. Não tem muita dúvida, né? O Dó está dobrado aqui. Isso é o quarto grau. E aí aqui eu vou ter duas notas que a gente já conhece, são bordaduras inferiores. Elas acontecem simultaneamente. Próximo acorde, eu vou ter Sol aqui, né, prolongado, pontuado. Então eu tenho Dó, Mi, Sol e eu tenho um Si no baixo. A gente vai cifrar esse acorde, então, pensando na estrutura triádica mais simples, que é Dó, Mi, Sol, Si. Então, isso é um quarto grau. Acontece que a partir do baixo, eu tenho entre Si e Dó uma segunda, entre Si e Mi uma quarta, entre Si e Sol uma sexta. A gente pode cifrar isso apenas 4-2, ou se quiser ser bastante explícito, 4-2-4-6, ou só 2-4, enfim. 4-2 está bem claro, é a cifragem padrão do acorde de sétima na terceira inversão. Depois eu tenho uma movimentação aqui em contratempo. Embora eu pudesse tentar interpretar isso aqui como acorde, Lá, Dó, Fá sustenido, Lá, Dó, o ritmo harmônico ele é muito claramente aqui por ser mínima. Então, não faz muito sentido a gente falar que isso é um acorde autônomo quando todas as notas aqui se comportam como nota de passagem, quer dizer, todas exceto o Dó do tenor. Então, isso tudo aqui é nota de passagem. Rabiscado, mas dá para entender. Depois, eu tenho a partir do Lá no baixo, um Ré, um Sol. Perdão, a partir do Sol no baixo, eu tenho um Ré, um Sol e um Si. Então, isso a gente já conhece. É o primeiro grau. Deixa eu colocar aqui de roxo, porque estou fazendo confusão. Então, primeiro grau. E o acorde seguinte é Ré, Fá sustenido Lá. É o acorde de quinto grau. Volta, Sol, Ré, Sol, Si. Primeiro grau. E aqui a gente tem uma estrutura de paralelismos, né, entre essas três vozes, baixo, tenor e contralto. A gente vai evitar fazer paralelismos muito longos, mas é interessante ver aqui como é que o Bach vai utilizar isso. São estruturas intervalares muito específicas, né, que vão funcionar. Bom, a gente já pensa sobre isso, mas vamos ver os acordes. Eu tenho aqui, então, um Fá sustenido Lá, Ré, Ré. A gente conhece esse acorde já. É um acorde de quinto grau, com baixo na terça dele, né? É Ré, Fá sustenido Lá. E, então, a primeira inversão, a gente cifra 5-6. Acorde seguinte, Sol, Si, Mi e Ré. Se eu pensar, então, percebam que tem um paralelismo aqui que ele só pode funcionar porque eu tenho entre Sol e Si terça e entre Sol e Mi sexta. Né? Então, são acordes de primeira inversão em sequência nessa estrutura paralela. E aí eu não tenho nenhum tipo de quinta paralela, de intervalos que a gente vai ver depois que não podem ser empregados paralelamente, pelo menos em situações normais. Bom, então voltando aqui. Mi, Sol, Si é, dentro do campo de Sol maior, o sexto grau. Eu tenho o Sol, que é a terça desse acorde, no baixo. Mas, além disso, eu vou ter entre esse Sol e o Ré uma quinta. Na verdade, esse é um acorde de Mi, Sol, Si, Ré. É um acorde de sétima,
na primeira inversão. Seguindo, eu vou ter Lá, Dó, Fá sustenido e Dó. Esse acorde, se eu colocar na posição mais simples, vai ser Fá sustenido, Lá, Dó. E é um acorde de sétimo grau, e, portanto, ele é diminuto, porque entre Fá sustenido e Dó tem uma quinta diminuta. Acontece que o baixo está na terça novamente, então ele é um acorde de 7 romanos, diminuto, 6 novamente, primeira inversão. Seguindo, Si, Ré, Sol, Si. Ainda estamos nesse longo paralelismo aí essa sequência, né, de acordes de primeira inversão. Esse é o acorde de primeiro grau na primeira inversão. Sol, Si, Ré, com baixo em Si. Chegando aqui, próxima cadência, eu vou ter um acorde de Dó, Mi e Lá, Sol. O Sol está sustentado aqui. Pensando nesse acorde, ele é um acorde de Lá, Dó, Mi, baixo em Dó. Então, eu ainda tenho essa estrutura, essa grande sequência de primeira inversão. Então, o Lá, Dó, Mi, dentro do campo de Sol maior, é o segundo grau. Isso está na primeira inversão. Bom, e esse Sol? O Sol posso pensar, seja como suspensão, e ele vai se resolver aqui no Fá sustenido, ou posso pensar como uma parte do acorde, que é uma sétima que foi preparada. A gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre a preparação das sétimas. Tem um Sol efetivamente aqui, que depois resolve no Fá. E nós vamos usar essa interpretação. Então, como é que a gente faz isso? Na verdade, não muda muito. É só falar que a partir de Dó eu tenho uma quinta também. Isso significa, assim como aqui, né, a gente tinha falado sobre isso aqui, é um acorde de sétima na primeira inversão. E, finalmente, eu vou ter esse acorde de Ré, Ré, Fá sustenido, Lá, que é um acorde de quinto grau em estado fundamental. E aí tem esse Dó aqui. Esse Dó é uma passagem pela sétima. Como essa passagem ela tem uma importância grande como tensão, eu não vou simplesmente falar que ela é uma passagem, mas eu vou cifrar ela aqui embaixo dessa maneira. Eu falo que tem um 8 que passa por 7. Bem, eu, como disse, fiz análise apenas no primeiro sistema, queria fazer uma coisa rápida que desse para vocês voltarem. Eventualmente depois eu posso fazer análise do resto, ou numa aula síncrona, ou faço um vídeo mais extenso com isso. Bom, gente, então é isso. Vai estar no Moodle, então, o exercício 3, que é a análise do coral 6 dos 331 corais. Eu vou subir ele em PDF, em formato do MuseScore, músicos XML, enfim, imagem, tudo o que for possível, para facilitar a vocês fazerem os exercícios. Quem for fazer à mão, pode copiar no caderno, enfim, só peço e faça com um certo capricho de escrita. E se for tirar foto, também utilize um aplicativo que consiga ter uma imagem boa, porque a gente vai trabalhar em cima desses exercícios na nossa aula síncrona na quarta-feira. O prazo para entrega vai ser 9 da manhã do dia 9 de setembro. Vou deixar 1h30 antes da nossa aula, porque aí me dá tempo de pegar todos os exercícios, converter para imagem, enfim, arrumar, para não perder tempo durante a nossa aula. Eu queria concentrar simplesmente em olhar os exercícios e tirar dúvidas,
tá certo? Não quero ter que ficar convertendo em imagem, enfim. É isso, e até quarta que vem, então. Obrigado.